Inchie é um dos pioneiros no e-commerce no Brasil, com passagens por grandes criações como o Submarino.com e a Baby.com.br. É referência na conexão entre a inovação chinesa e o mercado latino-americano. Hoje, lidera a entrada de negócios digitais da China no Brasil, com destaque para o Social Live Commerce, primeiro em parceria com Americanas e agora é parceiro do projeto TikTok Shop. Também trouxe a Xiaomi para cá em 2014. É conselheira editorial do MIT Sloan Management Review Brasil e da CKGSP Knowledge Brasil, além de parceiro oficial do Alibaba Global Initiative, braço de educação do Grupo Alibaba. Também é cofundador do Asia Latam Tech Forum em Macau, em sociedade com a Beyond Expo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no IA Trendcast. Obrigado, Aline. É um prazer. Obrigado pelo convite. Se você pudesse resumir o ecossistema de negócios chinês, como é que você descreveria ele para um brasileiro? Eu diria que, bom, se a gente pensar de uma forma mais ampla, você tem, obviamente, todos os setores diferentes. No mercado chinês, você tem um peso muito grande das empresas estatais, obviamente. Mas quando você compara diretamente as empresas privadas, e principalmente relacionadas à tecnologia, ela esse ecossistema é um ecossistema puramente completo. Vamos pensar dessa forma. Porque quando a gente olha as principais frentes e iniciativas e os players, todos estão praticamente lá. Então, quando a gente fala de tecnologia, você tem as startups, empreendedores, academia, capital de risco e governo. Talvez esses sejam os principais. Então, ele é bem forte em todos eles e um ajuda o outro, um impulsiona o outro. E aí depois a gente está falando de um mercado onde já existe muita saída, ou seja, empresas abrindo capital ou sendo vendidas e o dinheiro retornando. E também o desenvolvimento muitas vezes indo para empresas, sendo vendidos e sendo usufruído pelo mercado todo. Então, do ponto de vista assim, de ecossistema de tecnologia, ele é muito completo e já tem um nível de desenvolvimento bem maduro e alguns segmentos ainda talvez mais do que outros. Uhum. E você começou aqui, né? Posso dizer que você começou, mas você ficou conhecido no mercado digital brasileiro pelo lançamento do Submarino e do Baby, né? Aí você chegou e trouxe o TikTok Shop. Como é que foi de lá para cá, o quê? 20 anos? Praticamente 20 anos. Né? O que mudou para você na sua visão de executivo de empresa digital e de trajetória, de consumo? Conta pra gente um pouco. Acho que você ilustrou bem em 3 momentos, né? Então, o surgimento do Submarino, lá no finalzinho, literalmente no final da década de 90, 99 especificamente, né? E muitas das principais iniciativas de e-commerce estavam surgindo na época, né? E basicamente era um grande aprendizado. Você tinha uma visão geral, tinha muitas teses e uma boa parte talvez tenha se provado, inclusive, falhas, incorretas. E um dos motivos que eu fui para o Submarino, por exemplo, era uma tese que a gente tinha na época de que a gente chamava de estoque virtual. Então era vender coisas sem um estoque, dependendo do fabricante do fornecedor. Verdade, E a gente, e uma boa parte das empresas tentou fazer isso falhando absurdamente, porque o fornecedor não entregava no prazo, etc. Hoje virou a era do CD, né? Exatamente. Não tem centro de distribuição, Exatamente, não tem e-commerce, né? E isso pesou muito depois nos investimentos, porque quando a gente começou lá atrás, era empresas super leves em termos de ativos, sem CD, só tecnologia, só internet, escritório e equipe, só isso. E aí depois, quando a gente percebeu que precisava montar uma infraestrutura física, logística, mudou completamente. Ele tem uma outra característica de comércio eletrônico. A Baby foi em 2010, então praticamente 10, 11 anos, 2011 na verdade, e quando eu fui para lá, aliás, quando eu montei a empresa junto com alguns sócios, a gente tinha uma tese já a gente chamava de super nicho, então eram nichos muito grandes que não eram muito atendidos. Então, quando o Submarino surgiu, ele é uma espécie de magazine, então vendia de tudo. Então, você tinha desde livro, produto de bebês, também claro, vendia pneu, vendia ração de pet, de tudo, literalmente. Só não tinha roupa, por exemplo, que são algumas categorias difíceis de vender. E quando a gente montou a Baby, a visão era essa. Então, a gente tinha profundidade
de oferta de produtos e especialização também. E a gente veio com uma tese de serviço diferenciado, principalmente porque as clientes no caso, né, mais de 90% eram mães ou grávidas, então precisava de um atendimento específico, diferente de um consumidor normal, principalmente porque ela está num momento de alta emoção na vida, né? E literalmente, de um segundo para o outro, de um momento para o outro, pode mudar, e a gente sentia isso muito na pele. E tinha essa tese que a gente ia fornecer um atendimento diferenciado, e aí eu percebi rapidamente que, na verdade, assim, só esse atendimento diferenciado só ia aparecer se tivesse problema no pedido. Porque na experiência de compra ia ser a mesma. Se o cliente estivesse indo tudo bem, e principalmente porque é muito comum usar plataformas de mercado. Então a minha plataforma e a sua é relativamente parecida, porque a gente usa o mesmo SaaS, o mesmo fornecedor, etc. Então isso muda pouco. Talvez na comunicação você pode ter um posicionamento diferente, mas muitas vezes o cliente não enxerga valor. Então, assim, falar, poxa, eu tenho um posicionamento um pouco mais premium, um pouco mais rápido, ele não tangibiliza tudo isso, porque as diferenças são muito pequenas. E principalmente porque nesse mercado, naquela época, tinha muitos grandes concorrentes, que é um supermercado, uma drogaria vendendo também, e uma boa parte dos clientes buscava preço, e principalmente porque a gente tinha as fraldas como 90% da categoria, então era preço. Então, onde está mais barato hoje? Não tinha fidelidade nenhuma. Então a gente enfrentou esse desafio e, na verdade, até no meio tempo, até fazer live commerce e social commerce, agora tive uma experiência de pouco mais de um ano num B2B, pet. Então primeiro foi a Baby, depois foi a Forvets, que é um pet B2B. Inclusive eu fui montar esse negócio com a tentativa de entender se tinha valor em outra parte da cadeia. Porque no B2C, no consumidor final, era muito competitivo, muito concorrido, dependia muito de dinheiro, de investimento de marketing maciço. E no B2B não, era uma estrutura diferente e tinha muita ineficiência na cadeia, né? Quando você olha o Brasil de uma forma geral, pequenos fabricantes, muitas vezes de garagem até, ou fundo de quintal, fabricando produto e vendendo para o Brasil todo. E tinha uma ineficiência muito grande, e naquela época a maior parte dos pet shops eram também de garagem, a gente chamava pet garagem, porque a pessoa se formava numa faculdade de veterinária, depois montava uma clínica e montava um pet shop. Esse era o mais comum na época. Uma boa parte não tinha nem CNPJ, abria lá literalmente na garagem e começava a vender produtos. E não sabia de onde comprar, não tinha prazo, não tinha um monte de coisa. Isso 10 anos atrás a gente está falando, né? E o mercado estava crescendo e a gente resolveu tentar profissionalizar esse processo. E aí fui percebendo que o e-commerce na época, aliás, na verdade, a gente chama de e-commerce por causa da relação com o consumidor, mas tem muitas outras formas de pensar isso. Então, B2B já não é consumidor final, então venda entre empresas. E aí, logo depois, eu recebi o convite para montar a Xiaomi no Brasil, em 2013. E aí foi quando comecei a ter relação com o mercado chinês de tecnologia, de e-commerce, etc. E que me levou depois até fazer tudo que eu tenho feito nos últimos anos. E a China e a Xiaomi especificamente mostra o quanto tem outros modelos de negócio e traz teses e conceitos que tornam talvez modelos de negócio mais sustentável. Porque quando o Submarino, quando eu estava lá, tinha levantado centenas de milhões de dólares, na verdade, de capital de risco. Na Baby a gente levantou quase 40 milhões de dólares. Depois no Pet também, um tanto de dinheiro. E todos eles eram muito difíceis de se tornarem rentáveis, por uma série de razões. E aí, quando eu vi o mercado chinês com uma série de estratégias e modelos diferentes, falei, acho que tem coisas aqui que a gente pode se inspirar, pode trazer, ou pode melhorar também para o mercado brasileiro. E aí vem toda essa relação profissional que eu tenho até hoje com o mercado chinês. E aí veio o TikTok Shop agora, né? Esse ano ou ano TikTok passado? Shop foi Agora. um mês atrás. Um mês atrás. Um mês atrás, Um mês lançado no atrás. dia 8 de maio. Maio. E aí, o que ele difere da sua enorme experiência em e-commerce ou em e-commerce, né? O que ele difere dos demais? É a camada de inteligência artificial? É o super investimento em mídia da ByteDance? Como você coloca? Com o TikTok Shop, eu tenho uma relação com eles como um parceiro oficial, uma agência. E eu me envolvi também desde o início, quando eles começaram a planejar com uma outra empresa que eu tenho, onde sou sócio, a gente ajuda. A ByteDance é uma cliente nossa.
E o que eles trazem de proposta que é diferente? Do ponto de vista de comércio eletrônico, é relativamente parecido. Então, é um modelo de marketplace, onde tem vendedores, não é a própria empresa que tem o estoque, então você vende estoque de terceiros, como o Mercado Livre, como uma boa parte dos nossos grandes e-commerce atualmente. Então, nesse aspecto, ele é muito parecido. O que diferencia é a experiência, é a forma de compra do consumidor e essa parte que você comentou da inteligência artificial. Então, do ponto de vista de consumidor, tradicionalmente, no e-commerce, a gente compra com foto e vídeo. Sim. Aliás, desculpa, foto e texto, basicamente. Foto e texto. Então, o texto, eu sempre digo, o texto tem que ser incrível e a foto tem que ser maravilhosa para você comprar. E você tem que estar com muita vontade de comprar. E por isso também, que a gente chama de taxa de conversão, quantidade de pessoas que estão no site versus o que compra é sempre muito baixo. E principalmente quando a gente compara com loja física. Então você entra numa loja, tem lojas que convertem 20, 30, 40% das pessoas que entram em vendas. Quando a gente fala de e-commerce tradicional, uma boa parte não chega a 2 dígitos. A maior parte está em 1 dígito e às vezes 1, 2% no máximo. Ou seja, 100 pessoas que entraram no site, 1 ou 2 convertem em vendas. Então é um baita esforço de marketing, de equipamento, de infraestrutura, de um monte de coisa para converter só isso. E é o que a gente está acostumado isso há muitos anos, exatamente por essa modalidade. Então, inclusive, nos últimos tempos eu tenho falado, o nosso e-commerce é quase um catálogo, se a gente pensar. Sim. Só tem um botãozinho lá, é digital e tem um botãozinho. Se não fosse isso, ia ser igualzinho o que acontecia antigamente. Depende muito mais do cliente ter vontade de comprar, mesmo, né? comprar do que qualquer outra coisa. E aí, quando a gente tem um modelo de live commerce, ele tem uma série de características. O modelo de live commerce chinês, ele tem algumas características que eu sempre gosto de ressaltar, porque nos últimos anos, aqui no Brasil inclusive, a gente tem visto muitas vendas via live, principalmente no YouTube. E ele não é um modelo puro, vamos chamar assim, do que acontece na China. Então o modelo chinês de live commerce é transmissão de vídeo ao vivo, numa plataforma onde você consegue fechar o pedido dentro do próprio aplicativo ou do site, sem precisar sair. E tem uma parte muito importante que é o chat, que é a conversa, a interatividade. E aí uma série de pequenas funcionalidades, mas o principal é isso, e acontecendo dentro de um app e normalmente com os vídeos na vertical. Então, e aí por isso que quando eu comentei agora, quando a gente fala de YouTube, você pode até vender pelo YouTube, oferecer pelo YouTube, mas você não fecha a transação. Não fecha porque lá. o YouTube não é transacional. Então você pede para o consumidor, para o usuário, vai lá no meu site, baixa o meu app, compra, usa o cupom. Você tem uma série de call to actions, com certeza. Mas você não fecha a Você transação. aumenta a fricção também. Aí, Exatamente. né? E é exatamente esse ponto. Aumenta a fricção, o usuário às vezes ele até vai, e aí quando ele baixa o aplicativo, esqueceu já no meio do caminho, aconteceu um monte de coisa, perdeu Volta, a experiência. tipo cadê o cupom? Cadê o cupom? Isso quando ele volta, uma boa parte não acontece isso. Então o modelo chinês, ele tem o aplicativo, tem o vídeo ao vivo, o chat, e essa interatividade através do chat. Esse é o modelo. E quando a gente tem no Ocidente, e no Brasil a gente tem bastante disso, eu costumo até chamar de YouTube e-commerce, ou qualquer outra coisa, mas não o modelo chinês. Mas como é difícil muitas vezes contextualizar isso, a gente acaba adotando. E o lançamento do TikTok Shop agora, ele traz, e na verdade até um pouco antes, com o Kawaii Shop, Sim. já trazia esse modelo. E não só eles, a gente tem também alguns outros players, como a Shein e a Shopee, também fazendo live. Então, agora, sendo um pouco mais preciso nessa descrição, quando você tem no Kawaii ou no TikTok, a gente está falando de um social live commerce. Então você tem a camada de redes sociais e tem um live commerce. E na verdade não só live, como vídeo curto e como algoritmo de AI. Então até muitas vezes é difícil descrever porque são várias funcionalidades. Porque tem vídeo curto, live, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Em detrimento do que a gente tinha anteriormente. Então atualmente na Shopee, eles divulgam mais de 1.000 lives por dia, então uma quantidade grande. Monstro. Algumas lives têm mais de dezenas de milhares de pessoas simultaneamente assistindo, então já começa a ganhar atração. Esse número Brasil? Brasil? Caramba, 1.000 lives por dia. 1.000 lives por dia e já vem divulgando esse número há algum tempo. É um número público, inclusive. Da Shein também. A Shein é um modelo um pouco diferente, não são totalmente todas as lojas, vendedores que podem fazer as próprias lives, enfim. Tem um pouco mais de restrição, uma quantidade, mas de qualquer forma tem um modelo de live commerce.
Então, eles não são redes sociais, obviamente, são já plataformas de e-commerce, mas tem um componente live e tem um componente vídeo também, vídeo curto, que o Mercado Livre já vem usando há algum tempo também. Então, são novas modalidades que o mercado chinês começou a nos mostrar já tem alguns anos. Talvez se a gente só considerar o tempo todo, total, desde 2016, a China já vem fazendo modalidade em grande escala de live e de vídeo curto, adotando nas plataformas. Então são modalidades que vêm acontecendo, o TikTok Shop traz, o Kawaii Shop traz e as outras plataformas chinesas também, e agora as plataformas brasileiras e ocidentais vêm fazendo também. Então a gente está num momento de comércio eletrônico do Brasil bem diferente ao longo dos últimos anos, porque a gente sempre falou assim, a gente sempre teve melhorias incrementais. Melhora um pouquinho aqui a conversão, troca a cor de um botão, bota isso, bota aquilo, mas assim, não é uma grande mudança. Não mudava a vida de ninguém. Assim, se melhorava um pouco. Essas são grandes mudanças. Era isso que eu ia te perguntar agora. Esse é o salto É um salto incremental muito grande. E assim, do e-commerce, que é o live commerce com IA. Exatamente. Com IA é importante e assim, em 2021 eu trouxe uma empresa chamada O, 5 letras O, da Inglaterra, e a gente teve sociedade com Americanas na época. Foi a primeira iniciativa de social live commerce. E aí eu vi as taxas de conversão, como eu comentei lá. No Brasil, normalmente é 1, 2%, quando você está 5%, você está pulando de alegria. A gente tinha 30% de conversão. Os mais baixos eram 10% de conversão, altíssimo. Eu tive uma live com 60% de conversão, ou seja, 60% das pessoas que entraram para assistir fizeram uma compra. Isso assim, se a gente está falando de 1 ou 2%, a gente está falando de 30 vezes o negócio que a pessoa tem. Ou seja, talvez você nem consiga atender. Sim, às vezes porque você não tem nem produto, exatamente, não tem infraestrutura. São melhorias exponenciais, são de outro nível. Então, o e-commerce está vivendo isso, e a parte do algoritmo, basicamente, é o seguinte, Aline. E principalmente dessas plataformas de redes sociais e de plataformas de vídeo, a partir do momento que você vai assistindo mais, ele vai conhecendo melhor você, o que você prefere, e depois também, quanto mais as lojas vão vendendo, a plataforma conhece o perfil das pessoas que compram e vai fazendo match, e você vai recebendo recomendação de produtos e de lives que fazem sentido para você. E aí isso também, de novo, exponencializa todo o processo. Essa era a minha outra pergunta, né? Porque todo mundo pensa que inteligência artificial é a generativa que nasceu agora, né? Mas não, a recomendação é a recomendação talvez tenha sido uma das primeiras aplicações. As primeiras aplicações, né? Então, quando você consegue ver muita aderência nessa IA, que ela tá, a preditiva está mais refinada ainda, né? Então a recomendação deve ser mais certeira ainda, né? Muito certeira, só que por isso que existe a necessidade de um período de fornecimento de muita informação. Então, o que acontece? A prática de live tem que ser diferente, a prática de vídeo tem que ser diferente. A gente está muito acostumado a contas oficiais de marcas gerando 1 ou 2 vídeos por dia, ou às vezes poucos por semana. Não é o suficiente para você ter a amostra de informações do lado do consumidor de preferência para a plataforma poder te recomendar mais. E se o seu concorrente ou outras empresas fazem uma quantidade maior, eles vão estar melhor posicionados que você. Então, é importante, por isso, gerar muito conteúdo, gerar muita interação com o consumidor, ter mais pontos de contato, e plataformas como o próprio Kawaii e o TikTok estimulam muito o uso de afiliados, de creators, com os seus produtos. Então, se o seu produto está tendo mais alcance através deles, mais informações vão ser geradas, mais a plataforma vai saber quem compra o seu produto e, naturalmente, organicamente, inclusive, vai te expor mais, vai te oferecer mais para os consumidores. Então, esse tipo de estratégia é super importante e é diferente do que a gente está acostumado, né? Você acha que com esse mundo que a gente tem um pouco planificado pelas redes sociais, você acha que existe ainda alguma coisa que possa vir e que não dê certo, não dê aderência ao mercado brasileiro? Ou você acha que a tendência é, já que está a tecnologia toda meio massificada no consumo, a tendência é sempre, porque a China está anos-luz à frente em tecnologia e tudo. Você acha que tudo que chega pode ter uma boa aderência ao mercado brasileiro? Você diz vindo da China? Eu acho que não necessariamente. Porque inclusive, quando a gente pega o TikTok, na verdade, era uma versão de um aplicativo chinês.
O Kawaii é uma versão de um aplicativo chinês também. Entendi. Então eles já trazem versões adaptadas, até porque o conteúdo tem que ser local, no mínimo ocidental. Imagina se você entra lá e só tem chinês. Aham. Pode estar lindo e maravilhoso em produção, você não vai ter aderência nisso. Então eles tendem a lançar versões internacionais dos aplicativos. Então tem mais receptividade do que se fosse o próprio produto local, né? Entendi. Você acha que o gargalo aqui para o Brasil, né? Tem algum gargalo para replicar um playbook chinês para cá? Eu acho que sempre vai ter as especificidades no mercado, né? É, é, por menores que sejam as nuances, comportamento, sempre vai acontecer. E as empresas internacionais precisam se adaptar. Acho que quando a gente pega grandes plataformas, o que é comum, ele coloca na App Store, no Play Store, lança para o mundo todo e vamos ver o que acontece. E tudo bem, E né? tudo bem, mas as empresas chinesas têm feito muito lançamentos específicos por mercado, principalmente quando são empresas muito pequenas e testam aplicativos. Então teve uma época, até acho que uns 4 anos atrás, eu lembro de ter lido um relatório falando que a quantidade de aplicativos chineses no Brasil, disponíveis no Brasil, era a soma do resto do mundo. Então tinha a mesma quantidade, não em downloads, mas em oferta. Em oferta, Em volume de oferta, aplicativo. volume de aplicativos. Só que a maior parte a gente não sabia, porque você não conhece a empresa e o nome não soa chinês, então você não identifica. Mas era uma boa parte de aplicativos de jogos. Uhum. E era muito comum lançamentos específicos por mercado. Então eu lembro de ter recebido um empreendedor alguns anos atrás. Ele falou assim: eu lancei meu app só para o Brasil. Eu fiquei até chocado, porque ele não tinha vindo para o Brasil antes. E por que ele fez isso? Porque ele trabalhava numa outra empresa. A empresa tinha vários mercados, foi testando receptividade e o Brasil ganhou um bom engajamento e ele aprendeu quanto que custava, quanto que era o custo de aquisição, quais eram os Ele aprendeu a aplicativos. fazer o jogo E lançou. do ROI e do CAC. Exatamente, E lançou para o Brasil. E ele falou: eu tenho um amigo que lançou para alguns países da América Central. Eu falei: mas são pequenos. Aí ele falou: mas ele domina o mercado. Então, assim, é a sua estratégia e o que você tem como objetivo, né? Então, sim, quando as empresas começam a crescer, acho que até para ganhar escala, a tendência é tentar fazer produtos mais globais. Mas se o mercado é muito grande, com certeza tem uma adaptação. No Brasil, a própria ByteDance chegou a ter outros aplicativos que acho que não tinha em muitos mercados. Ele teve de música, teve de notícia, Verdade. teve de foto, até um produto parecido com o Instagram, chamava Halo, se não me engano. Isso. Durou pouco tempo, mas é um experimento. Isso é a vantagem da internet, né? Você pode experimentar. Tenho percebido que tem tido a entrada de muito mais empresas chinesas nesse último ano, vamos dizer assim, nesses últimos 12 meses e para frente. Aham. Que tipo de empresa está buscando o mercado brasileiro? Que fase você vê agora? Uhum. Acho que a gente está vivendo talvez a tempestade perfeita das empresas chinesas, esse ano de 2025. E alguns anos eu já trabalho com empresas chinesas e esse ano de fato é o que tem mais. Não sei se a gente vai ter um montante tão grande nos próximos anos, mas de qualquer forma vai ser um amadurecimento da entrada delas. Mas assim, de fato, a gente pode dizer que qualquer empresa chinesa poderia vir para o Brasil. Por que essa tese? Primeiro, você tem um mercado chinês, a economia já não tão aquecida, super competitiva, então você tem empresas do mundo todo lá, tentando tirar um tequinho deles, e muitas empresas internacionais já há muitos anos, e empresas chinesas locais muito grandes também. E é o mercado já saturado em algumas coisas. E ele já vem se internacionalizando, primeiro Sudeste Asiático, Leste Europeu, África também, dependendo do país, e aí finalmente acaba chegando a hora da América Latina e o Brasil principalmente. Então, já existiria um momento da vinda deles, eu acho que seria inevitável, principalmente porque a gente não tem muitas barreiras intransponíveis. Então, você tem barreiras políticas, barreiras até étnicas, principalmente para não usar o termo racial, mas étnico. E aí eu vou dar um exemplo claro do que aconteceu. Você tem uma disputa muito grande, um conflito cultural com a Índia. Na Indonésia são 250 milhões de habitantes, 10% da população é de chineses, eu diria origem chinesa. Mas eles têm muitos conflitos com os locais. Então são mercados importantes, grandes, mas sempre tem o percalço.
E aí o Brasil, de uma forma geral, não tem uma grande barreira, nem para empresas estrangeiras e muito menos para empresas chinesas. Só que a China sempre teve uma relação muito ligada a commodity com o Brasil e também produtos manufaturados sem marca, Aham, ou de uma marca internacional que, por acaso, era feita na China. aham. Depois começou a ser feito em outros países. Então, essa relação foi se amadurecendo e mudando ao longo do tempo. Então, você tem em 2010, começam a entrar os grandes projetos, infraestrutura, investimentos. Então, a gente tem portos, você tem muitas elétricas no Brasil com o capital chinês. Sim. Então, em algumas regiões do país, praticamente se liga a luz, é capital chinês. Aeroportos, uma série de coisas vindo de capital chinês. Infraestrutura, então, investimento. E depois começa a ter empresas ligadas à tecnologia, tanto infraestrutura também, telecom principalmente. Então a gente liga o celular, não, o aparelho pode não ser chinês, mas o que está por trás é uma infraestrutura chinesa. E mais recentemente a gente começa a ver as plataformas, aplicativos, redes sociais, e agora chega a hora das marcas chinesas de consumo, né? Uhum. Que talvez seja a última grande fronteira, principalmente porque não são empresas acostumadas a se internacionalizar. Então, da mesma forma que a gente não tem tantas marcas internacionais do Brasil, então, assim, quantas a gente tem? Pouquíssimas. A gente conta em uma mão e olhe lá. Sim. Talvez conte em 2 dedos. É, É, diminuíram bastante, inclusive, nos últimos exatamente, anos, de né? consumo mesmo, Aham. força internacional. E a China também, por muitos anos, era a mesma situação. Eu participei do primeiro grande projeto de marca chinesa da Xiaomi na entrada, e quando a gente fez isso, inclusive uma das grandes discussões era, vamos falar se ela é chinesa ou não? Vamos abraçar isso. Porque naquele período, 2014, hoje ainda é, imagina, 10 anos atrás, as pessoas tinham um preconceito muito grande contra a marca chinesa. Então, como que você Aham. vai vender tecnologia e inovação, Vender sendo que qualidade, qualidade, inovação. exatamente. A gente resolveu abraçar, porque a gente percebeu que ia ser uma tendência ao longo do tempo. Antes da Xiaomi já existia a Lenovo, só que a Lenovo se alavancou em cima lá da IBM, comprando Uhum. lá os Motorola. notebooks. Você tinha algumas marcas de aparelhos eletrodomésticos, umas da TCL que já existe há muitos anos, mas ninguém tinha uma imagem de qualidade muito grande. Todo mundo Uhum. estava começando. Não só produto e principalmente empresa. Então, uma coisa é você vender um produto para um outro país, ou alguém importa e ok, distribui e ok. Outra é você montar uma empresa, você monta uma estrutura, você monta uma estratégia, tem que ter equipe, etc. Então, é uma fase nova da internacionalização das empresas chinesas. Por isso que agora a gente, dependendo da região, e principalmente aqui em São Paulo, alguns bairros, você vê um monte de chineses na rua. São executivos de empresas que estão vindo cada vez número maior, né? Que habilidades você busca em um líder para uma empresa chinesa aqui no Brasil? Eu acho que uma flexibilidade, assim, não tem uma, mas assim, você tem que ter uma cabeça mais aberta e entender que tanto o outro não te entende, você não entende ele. Então, ter a cabeça aberta e tentar ensinar para os dois lados. Porque da mesma forma que a gente tem que aprender, eles têm que aprender nós, Uhum. como que funciona. E resiliência também, porque aguentar essas coisas não é fácil. E tem um agravante que parece tão trivial, que é a diferença do fuso horário. Parece uma coisa muito simples, né? Ah, mas é diferente. Imagina você trabalhar ao longo dos anos num fuso horário diferente. Se você é líder, se você é um gestor, ou se é alguém técnico e tem que ficar fazendo ligação e reunião no horário do outro. Uhum. E a tendência se o Brasil é um dos poucos mercados no Ocidente, se ajusta numa equipe. Quando eu estava na Xiaomi era isso. O Brasil era o único país no Ocidente e na divisão internacional e eram 7 outros países, todos na Ásia. Então todo mundo estava mais ou menos no fuso horário de 2 ou 3 horas de diferença e a gente estava a 11 horas de diferença. Sim. Então a gente tinha que sempre se adaptar. Então sempre fazia call 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Então era isso. Você faz 1, 2 vezes, ok. Você faz ao longo de 2, 3 anos, 5, 10 anos, poucos aguentam. Então ter uma resiliência e entender que vai ser um estilo diferente de trabalho. Uma cultura diferente, uma série de coisas. Vai te impactar pessoalmente. Uhum. Quando a gente muda, vou para uma empresa americana, ok, te impacta em alguma coisa, mas não muda a sua vida muito. Você trabalhar com chinesas, acho que isso tem uma alteração e impacto na vida pessoal muito grande, né? O chinês, ele vem buscar mercado ou ele vem
abraçar a cultura? O que você acha? Eu diria que é uma forma muito pragmática, é um mercado agora. Depende do setor e a maior parte nos olha como mercado de destino, como mais um mercado e talvez um dos maiores para a maior parte das empresas, o que é muito relevante também, porque eles vão nos dar importância. Então, a gente, no final das contas, somos 215 milhões de pessoas. Poucos países no mundo têm tantos habitantes e para uma boa parte dos nossos setores, por mais que a gente viva aqui, falando, nossa, meus concorrentes, a gente tem poucos concorrentes. Sim, Então, a maior parte das principais categorias, você olha assim e fala, tem 3 ou 4 que dominam. E são as mesmas empresas há muitos Você anos. vai para a China, você tem 30 mil concorrentes por cada Exatamente, categoria. E, então, quando ele vem para cá, ele fala, nossa, tem pouca gente concorrendo. Então, ele fica até tranquilo nisso. Então, assim, é um território a se explorar. Então, no primeiro momento, sim. Acho que não dá para também ser muito romântico e pensar, nossa, eles vão nos ajudar. É o mercado. Da mesma forma que a gente vai para lá, quer vender nossas commodities, e falar, eu quero vender e o cara me pagar, tá tudo certo. Talvez a gente possa pensar numa relação entre os países ou entre os povos, sim, num nível de profundidade, porque a gente não tem, como eu falei, não tem um conflito direto. Existe muita abertura do brasileiro e do latino de uma forma geral para outras culturas, até porque a gente vem são regiões formadas por imigrantes, então é um povo originário. E os chineses têm uma abertura também para isso. Então, acho que as empresas é uma questão muito prática, pragmática de negócios, e os povos, sim, podem se ver de formas diferentes. E os países, acho que na relação diplomática é uma relação amistosa. Então, acho que a gente tem várias camadas de possibilidade de desenvolvimento. Você é o representante da América Latina na Beyond Expo, né? E o que você viu de novidade esse ano? O que vem por aí, tanto para e-commerce como para consumo em geral, para usabilidade, wearable? O que está vindo por aí? Uma grande parte da exposição na feira física são os robôs. Assim, já no ano passado já tinha bastante, no ano passado tinha mais os dogs, os cachorros, e esse ano são os humanoides. Então, várias Eu presenças disso. vi bastante humanoide, desculpa te interromper, mas eu vi o uso de humanoides para medicina. Vi bastante coisa para medicina. Lá eles já pensam nos humanoides para uso doméstico mesmo? Doméstico, eu acho assim, em grande escala ainda não. Você tem eles ainda, se você for ter em casa, talvez assim como um grande gadget, um brinquedo. Sim, ele não vai fazer tantas coisas. Ele vai ser um brinquedo que você vai ocupar espaço, você vai ter interagir, não tem tanta capacidade ainda, pelo menos os que estão no mercado. Os que estão em desenvolvimento, sim, a gente viu até algumas coisas muito interessantes. Esse de medicina. É que se você pensar assim, na verdade, o humanoide, ele na verdade, a forma física da tecnologia, né? Porque principalmente na medicina robótica já existem as operações através de robôs, e aí são os braços. Sim. E aí o que a gente fez foi colocar um corpo e colocar talvez sensores, câmeras, etc., para conseguir ter mais avanço. Isso, mas sim, tem. E uma vantagem, diferenciar uma vantagem muito grande na China é assim, esse desenvolvimento está muito pulverizado. E a gente percebeu isso muito na feira, assim. Às vezes são grandes empresas que a gente já conhece há anos e tem uma série de pequenininhas empresas que também estão fazendo robôs incríveis. E aí robô é uma coisa assim, uma parte um componente à parte da produção industrial. Então, como eu vou levar a escala? Porque uma coisa é você fazer um protótipo no laboratório, na universidade, etc. E aí isso vai ser viável financeiramente? A China tem escala para produzir isso, então você consegue ver mais robôs na China surgindo de pequenas fábricas, pequenos polos, às vezes fora dos principais eixos de desenvolvimento. Tem pulverização, são 33 províncias e muitas delas são tão grandes quanto países que a gente nem conhece, na verdade, e são grandes o suficiente para produzir ou dar origem a grandes empresas. Então a gente viu um polo que está começando a se desenvolver muito e, na verdade, uma cidade já era famosa, a Hangzhou, que era a cidade sede do Alibaba. A gente sempre pensou, só tem e-commerce lá. DeepSeek é sediada lá. Uma série de Unitree é sediada lá também, e uma série de empresas de robótica. Então estão surgindo outros polos que são fora dos principais eixos e começa a dar origem.
e uma vantagem muito grande, dinheiro tanto do governo quanto de capital privado, de venture capital, de private equity, etc. Então, isso é uma parte que ficou muito visível. Outras são as aplicações de tecnologia, mas principalmente estratégia de negócio. Isso eu achei muito interessante. Tinha lá, Aline, um painel sobre e-commerce. E a maior parte do painel, aliás, um painel não, um track de uma manhã inteira sobre e-commerce, a maior parte estava falando de e-commerce cross-border, ou seja, vender para fora do país ou comprar de fora. E eles não estavam falando de logística, nada, eles estavam falando de como expandir as marcas. E tinha 3 palestras que eram de M&A, de empresas chinesas comprando empresas de fora para começar a expandir as marcas deles através do e-commerce. Então, a gente sempre pensa na internacionalização, olha, eu vou montar um escritório. Vou para lá, né? Vou para lá fisicamente. Não, agora eles começam a vender pela internet. E o exemplo mais clássico disso são os cross-borders que a gente já tem aqui no Brasil. Só que a gente sempre teve assim, um copo que não é de marca nenhuma, etc. Ok. Só que quando vem uma Shein que começa a desenvolver marcas próprias ou marcas de produtos, traz um componente de marcas. Isso é uma coisa que não existia muito no desenvolvimento na China. Então eles começam a ter marcas pipocando para todos os lados. A maior parte ainda não tem uma sofisticação muito grande. A maior parte, desenho um logo, desenho um look and feel, pum, colei, estou vendendo, é a minha marca. Uhum. Outros começam a desenvolver storytelling, posicionamento, experiências de compra. Então a gente está vivendo essa sofisticação no mercado chinês também para empresas pequenas e empresas médias, coisa que não tinha antes, porque era uma visão muito industrial. Então acho que assim, você tem inovação, tecnologia, Deep Tech, e você tem na camada de negócios também. Então, empreendedores se sofisticando. Tinha lá algumas marcas de consumo já mais envolvidas. Aquela câmera, acho que é Insta360, se não me engano. Sei. O fundador estava lá. Acho que ele ia fazer a IPO no dia seguinte. Ele estava lá e ele falou, preciso literalmente acabar o meu painel e sair. E são empresas que estão surgindo e são, às vezes, é um produto, o Plaud, que é aquele o Cloud gravador. O fundador estava lá também, é uma empresa chinesa. Não Muita gente não sabe. Chinês. Também não sabia não. E exatamente isso. Algumas empresas surgem com tecnologia local. Muitas vezes é uma tecnologia modular, é muito fácil de desenvolver. São produtos que você escala e começa a vender pela internet. O Cloud é pura IA, né? Exatamente. Porque é um gravadorzinho que gravador a tecnologia transcreve muito... tudo. Exatamente. Então, aliás, isso cada vez mais também. A IA presente nos produtos de consumo em grande escala. Então, qualquer coisinha tem um IA, qualquer coisinha. E como também você tem uma série de aplicações que são muito simples, você embarca cada vez mais. Os carros também vindo cada vez mais com IA embarcada. E aí é o que vai acontecer agora, com a entrada forte de carros elétricos chineses e marcas de celular chinesas e um cloud da vida, você tem IA chinesa aqui no Brasil. Então, talvez a gente tenha as IAs ocidentais, principalmente americanas, assim, no Google, no Apple, e mesmo a Apple teve a discussão nas últimas semanas lá, do que eles estão, das iniciativas que não deram tão certo, né? E essas coisinhas vão ter muito, assim, um cloud, né? É uma coisa, vamos dizer, eu vou falar de uma forma pejorativa, é um IA relativamente simples dentro do que um relógio, um wearable, exatamente, é um acessório. É um acessório, então ele vai estar... Fica quase que transparente, né? Exatamente, você percebe. Então, isso vai estar muito pulverizado e pela escala da China em produção industrial a baixo custo, a gente vai ver muita coisa com IA permeando o nosso dia a dia. Para terminar aqui, um conselho. Você que é um empreendedor nato, que desde sempre, acho que desde a faculdade está empreendendo, que conselho você dá para os empreendedores brasileiros? Para o empreendedor... Eu acho que assim, não sou empreendedor nato, eu acho que assim, eu aprendi a fazer isso ao longo do tempo. E para mim sempre foi uma inspiração da família. Então, sendo filho de imigrantes, o imigrante é o grande empreendedor, ele está empreendendo a vida dele, né? Acho que é sempre essa visão. Mas o que eu percebi que a maior parte das pessoas não percebem é o seu momento de vida. Todo mundo se acha um empreendedor ou acha não empreendedor. Mas isso não é verdade a vida inteira. Então, teve momentos na minha vida que eu estava super disposto a fazer coisas novas. E tinha momentos que eu não estava disposto. E tinha momentos que eu falava assim, nossa, se eu continuar aqui, vou quebrar. Ou se eu não vou aguentar, ou vou entrar no blackout total. Então, eu acho que uma das coisas que poucas pessoas olham é o seu momento de vida comparado com o seu perfil.
Porque também todo mundo vai mudando ao longo Vai. do tempo, né? Mas a gente não se enxerga nisso. Então, além do que é muito falado, todo mundo já tem uma série de teorias sobre empreendedorismo, mas a gente fala um pouco sobre isso. E principalmente o momento de eventualmente relacionar num projeto e falar assim, eu vou desistir. Esse é o mais difícil. É assim, não deu certo, Saber a hora de largar a mão. larga a mão. E assim, eu defini de uma forma muito tangível. Falar assim, quanto dinheiro tem na minha conta? E assim, quanto tempo eu aguento? Porque todas as outras coisas são abstratas. Ah, olha, vai ter um projeto que a gente está em discussão. Mas postergou mais uma semana, duas. Será que eu aguento isso? Eu não sei. Mas, olho na minha conta, eu não vou aguentar mais isso. Então, eu tenho suporte da minha família, eu não tenho. Eu tenho suporte do meu sócio. Isso vai mudando com o tempo, mas tudo é abstrato. Então, a gente sempre tem que ter alguma coisa que é um indicador e falar assim, depois disso, porque é mais fácil olhar. Depois que passou desse valor, não faço mais nada. E se a gente definiu, tá certo. Então, eu acho que a linha temporal de alguém, de um profissional, não importa se é um empreendedor ou não, a gente tem que definir. E o momento de vida, né? Ferramenta de IA favorita para growth. Para growth, bom, eu não tenho específico de growth, assim, o que eu Que você tem mais gostado. o que eu estou usando muito é assim as ferramentas de IA similares chinesas e internacionais e americanas principalmente, para comparar os resultados que estão saindo, né? Até para saber as bases. Para onde ir, né? Para onde ir. Mas assim, muito simples, assim, eu uso o ChatGPT e o DeepSeek. Todas as coisas que estou fazendo. E eu estou comparando diretamente para ver os resultados e eu aproveito o que é melhor de cada uma. Até porque também, de fato, muitas informações que eu preciso ou estruturas de geração de resultados que um faz, o outro não faz. Então, eu acho e é importante, talvez, a gente fazer isso para tudo na nossa vida. Por mais que você fale assim, não trabalho numa empresa chinesa, não sou impactado. Primeiro que, assim, mais da metade da população do mundo está lá e as empresas estão aqui. Então, assim, comecei a fazer as missões em 2017. Naquele período e até talvez antes da pandemia, era uma abstração, era uma inspiração, era um benchmark, estava tudo acontecendo lá e se eu voltasse aqui e não fizesse nada, minha vida não ia mudar. Essa era a realidade. Essa era a verdade, verdade. E aí, durante o período da pandemia, as empresas começaram a vir em grande quantidade. E agora, está presente no dia a dia. Então, por mais que eventualmente você fale assim, ainda não está, mas vai estar em algum momento. Então, eu brinco com muita gente. Seu chefe ainda vai ser um chinês. Seu sócio vai ser um chinês. Seu concorrente vai ser um chinês. E eles vão estar permeando. E sempre, por que vai ser ainda? Porque eles têm uma escala absurda. Então, assim, tô dando um exemplo, e agora a gente viu na última ida do Lula, teve 2 casos que são evidentes disso. A empresa de delivery e a empresa daquela de fast food. Quando você imaginaria que viria um fast food chinês para cá? Assim, você foi para a China lá, você já usufruiu, você fala assim, não, isso aqui só vou comer na China. Aí, de repente, vem aqui uma empresa de sorvete e bubble tea, que se internacionaliza. Eles já estão no Sudeste Asiático, tem outros países. A maior parte não vai vir para cá, óbvio. Mas tem várias coisas que podem começar a vir. Eu vi, algum tempo atrás, uma empresa eu acho que era um salão de beleza, alguma coisa assim, de origem chinesa, internacionalizando. Só que na China eles têm 6 mil lojas. E eles foram para os Estados Unidos agora, estou começando a abrir. Eu te falei, eu queria trazer aquela aquela maquininha lá. Maquininha de manicure que tem em todos os Exatamente, shoppings lá. Isso aí é uma franquia maravilhosa. É incrível. E é exatamente E isso. você falou também, você falou, sabe quantos tem? Tem lá 5 mil, 6 mil. Exatamente. Então tudo é escala. Então às vezes você vai competir com um cara que é uma escala gigantesca. E aí se você tem um salão de beleza, vem um outro cara que tem 6 mil lojas competir com você. E então, literalmente, eu digo, todos os setores em algum momento vão vir para cá. Ou a marca propriamente dita, ou empresas, ou empreendedores chineses. Isso eu tenho falado pouco, mas eu tenho conhecido cada vez mais. Empreendedores chineses que vêm para cá montar novos negócios. E aí ele vai ser um negócio brasileiro que foi montado por um chinês. Então tem várias dessas coisas. Então, acho que, de uma forma geral, essa visão. A gente está aberto a isso, a essas possibilidades, e cada vez mais, inegavelmente, eles estão na nossa vida. Livro indispensável sobre a China. Tem um livro que eu sempre recomendo, chama Smart Business, que é do braço direito do Jack Ma, que foi, legal. Ele chama Zheng Ming. Smart Business, ele organiza conceitualmente toda a visão de ecossistema, de super apps, de uso de dados. Esse livro já tem pelo menos uns 6 anos, então não é um livro novo,
Mas tudo que é feito e tem sido feito ao longo dos últimos anos, Tá em cima dele ainda. tá em cima dele. E muitas empresas brasileiras têm usado ele como um livro de cabeceira. E a parte de AI ainda é muito atual, o uso de dados na prática no dia a dia. Eu lembro das partes, ele ilustra vendedores do Alibaba que começam a vender com preço muito baixo. Ele sabe que às vezes o cara daqui a pouco ele vai quebrar. E ele também mensura o nível de atendimento do cliente. Então ele gera um score através de todas as informações que são geradas de uma forma direta ou abstrata através do relacionamento. Então, se você é uma loja, começou a diminuir muito o preço, ou você está sendo muito agressivo, ou você vai quebrar. E se o seu nível de atendimento começa a diminuir também, potencialmente você não vai se dar bem. Então, e aí essa loja começa a gerar um risco maior. E eles começam a monitorar. E pode ter um credit score pior, uma série de coisas. Então, são uso de dados assim, na veia, o tempo todo. Né? Machine learning, etc. Boa. Então, Smart Business, o autor chama Zeng Min. Ele foi Chief of Strategy, o cérebro do Jack Ma. Ótimo. Jack Ma é o coração e é o rosto do Alibaba. Ele foi o cara que conceitualizou tudo isso. Né? Não precisamos de mais ninguém, né, para ler, tá ótimo. E uma buzzword que você acha que deve ser aposentada nos negócios? Essa é difícil, hein? O que te irrita quando você tá numa reunião? Não, eu acho que não tem uma só, tem aquele bingo das buzzwords lá. Tem o bingo das buzzwords, é verdade. Então, tudo que tá lá, eu acho assim, principalmente isso, a gente acaba adotando os modismos e elas irritam, mas eu acho que elas fazem parte do que a gente está construindo. Pro bem e pro mal. Elas vão mudar e daqui a pouco vão ter outras. O bingo mudou também já. O bingo mudou. Então, assim, não são palavras específicas. Acho que é o nosso comportamento de fazer isso. De adotar muitas coisas internacionais, etc. Então, acho que talvez olhar um pouco mais pro nosso dicionário em português, né? Tá bom. Muito obrigada, In. Obrigada por estar aqui hoje no IA Trendcast. Todas as dicas que o In falou, livros, sites, vão estar aqui no descritivo do vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.